porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma. Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso BBC Stock. Um abraço a todos vocês que acompanham a nossa programação, que estão preocupados com o mercado financeiro, o que acontece neste momento nos mercados. Temos Jerome Powell ao vivo participando de um evento, fez um primeiro discurso e agora responde perguntas em uma entrevista. A gente pode colocar essas imagens agora na tela, trazendo os destaques dessa participação de Powell em um grande evento, trazendo sua postura, suas perspectivas e, claro, as projeções do que será da economia norte-americana, fazendo algumas ponderações importantes. Da primeira parte do discurso, eu posso salientar que Powell ainda está reticente em relação a cravar algum movimento para a política monetária. Diz que o FONC, o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, está movendo a política monetária cautelosamente e considerando todos os riscos que estão apresentados. E que altas adicionais de juros, ou seja, aqueles 25 pontos base que nós projetávamos há algumas semanas e que o mercado já está apostando há algum bom tempo, será dependente de dados futuros para a economia norte-americana, altas adicionais de juros e tempo de restrição monetária, ou seja, o alongamento dessa política monetária mais restritiva, destes juros maiores, dependerão dos dados futuros, dependerão ainda dos dados a serem apresentados e que incertezas complicam o balanço de riscos da política monetária. Dentre estas incertezas, ele destacou o cenário geopolítico um pouco mais complicado e que é papel do Federal Reserve monitorar essas tensões geopolíticas que estão, no momento, altamente elevadas e que representam riscos importantes para a atividade econômica global. Powell ainda destacou que a inflação segue muito alta e que alguns meses apenas de bons dados não são o suficiente para cravar uma melhora nesta política restritiva. Bons dados são só o início para construir confiança e baixar os juros nos Estados Unidos. O objetivo, segundo Powell, é levar a inflação ainda para aquela meta de 2%, que nós já conhecemos desde o início do ano. Então, a inflação ainda está muito acima da meta. Powell está surpreso com essa economia norte-americana acima das projeções, inclusive, que foram feitas pelo Fed. Ele diz o seguinte, que a economia está bastante resiliente e crescendo com força. Além disso, a economia está subindo acima das projeções do Fed, o que é uma grande surpresa. Segundo Powell, a escalada dos juros das Treasuries, que aconteceu nos últimos dias e atingiu no dia de hoje 4,97% de rentabilidade. Esse é um patamar recorde para o ano de 2023 e é um dos mais elevados desde o ano de 2007, não é atingido desde 2007, ano que antecedeu a crise do subprime lá nos Estados Unidos, que se espalhou para outras economias globais.
que essa escalada nos juros das Treasuries, que atingiram este patamar de 4,97%, tem sido um fator importante no aperto financeiro. O Federal Reserve monitora as mudanças nas condições financeiras com implicações para a política monetária. E o fato, segundo Powell, de eles terem uma economia e um mercado de trabalho ainda muito fortes é algo que queremos nos debruçar. Não há total compreensão sobre os delays na política econômica. Trouxemos os dados de emprego nos Estados Unidos, que ainda estão muito fortes, criaram quase o dobro das vagas projetadas pelo mercado, os salários cresceram numa proporção menor do que o esperado, no entanto, a taxa de desemprego e a criação de vagas nos Estados Unidos ainda estão muito altas. O CPI também surpreendeu positivamente. A inflação aos consumidores, mesmo que em margem bem menor do que o payroll, surpreendeu o mercado positivamente. Positivamente eu digo, claro, no tamanho do dado, no tamanho do crescimento da inflação nos Estados Unidos. Este crescimento maior do que o esperado é ruim, não só para a economia em geral, mas principalmente para a administração da política monetária. Powell continua dizendo que estima que o crescimento dos Estados Unidos no longo prazo deve girar em torno de 2%. Então ainda temos essas projeções ou essas perspectivas positivas para Powell de crescimento da economia nos Estados Unidos, de crescimento da economia norte-americana. Muito se fala sobre um processo de recessão, muito se fala sobre um processo recessivo, se será um soft land, um hard land, é a grande discussão no mercado já há alguns meses. Para Powell, no longo prazo, nós devemos ter um crescimento de 2% em média para a economia dos Estados Unidos. Estes são os principais destaques do discurso. Nós temos agora uma entrevista sendo conduzida com o presidente, com o chairman do Federal Reserve. Nós traremos todos esses destaques, estes pontos que foram levantados pelo Powell, que sim podem impactar diretamente na negociação das bolsas nos Estados Unidos, das treasuries norte-americanas, os títulos de dívida do governo nos Estados Unidos e também aqui na nossa bolsa brasileira. Neste momento, temos as Treasuries renovando máximas do dia, 4,98% de rentabilidade para o título de 10 anos. A pressão é positiva não só para o título de 10 anos, para os títulos de 2, de 5, de 7 e de 30 anos também temos um movimento parecido, um movimento de alta, mas o que nós sempre acompanhamos por aqui é o título de 10 anos. Um pouco antes da participação do Powell, nós tínhamos uma rentabilidade em torno de 4,92 e agora uma disparada renovando a máxima do dia, a máxima do ano de 2023, 4,98, quase 4,99. Estamos nos aproximando cada vez mais da rentabilidade de 5%, que já foi prevista por algumas grandes casas. As grandes casas já indicavam que a T10, o título de 10 anos dos Estados Unidos, poderia atingir este patamar de 5%. Ainda não atingimos, mas estamos nos 4,989, quase 4,99% de rentabilidade. E aquele negócio está se aproximando, o psicológico acaba pesando um pouquinho mais, talvez a negociação ela se enverede um pouco mais para o 5% do que para baixo. Não sei se passa disso, mas 5% se torna cada vez mais realista este cenário aqui para nossa bolsa. No Ibovespa, nós temos 0,20% de alta. Agora, reduzindo os ganhos, o Ibov já chegou a encostar para cima dos 114, quase 115 mil pontos. Vou trazer a máxima aqui do dia para o Ibovespa, mas perdemos tração depois deste discurso do Powell. No início, num primeiro momento, tínhamos até uma animação, um resultado de certa forma positivo ao que estava sendo dito por lá, essa necessidade de dados um pouco mais apertados para efetivar o aumento de 25 pontos base, essa data dependent que nós sempre comentamos por aqui, essa postura dependente de dados para tomada de decisão. Isso se aplica para os Estados Unidos e também aqui para o Brasil. O Banco Central brasileiro dificilmente já contrata para depois quais serão as próximas tomadas de decisão. Acabou contratando no início do ciclo de corte de juros, mas nos Estados Unidos não temos essa postura por enquanto, não sabemos qual será a tomada de decisão da próxima reunião. Ibovespa 0,23 chegou a encostar na máxima de 115 mil pontos, atingiu os 115 mil pontos e agora volta 114.324. Eu estou aqui no gráfico de um dia, vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutinhos ou de 15 minutinhos para ver como é que o Ibovespa se apresentou depois do início da fala de Jerome Powell. A fala começou às 13 horas, então nós temos aqui os horários elencados, desde as 13 horas
da tarde. Nós tivemos um movimento levemente positivo e depois uma queda acentuada para o Ibovespa, 0,53% devolveu aí nestes últimos 45 minutos. Neste momento nós temos aqui, 13 horas e 39 minutos. Nestes últimos 3 movimentos aqui, temos movimentos inteiramente negativos. Início do discurso de Powell, leve positivo, e depois nós tivemos essa queda para o Ibovespa. Eu não entendo muito disso aqui, minha especialidade não é gráfico, eu vou conversar com quem realmente entende, está aqui conosco todos os dias. Eu vou chamar agora o senhor Caio Sasaki, analista do Portal do Trader. Muito obrigado pela participação. Discurso de Jerome Powell, mexendo com o mercado, Caio. Pois é, Gabriel. O mercado ali gerando bastante volatilidade no intraday, né? Agora há pouco a gente tinha um índice apontando bem para cima, do nada reverteu ali. Não que tenha negativado, mas devolveu aí metade do movimento de alta. Então, por metade de um dia assim, devolver 50% da amplitude do movimento é sinal de volatilidade. Bom, a gente segue monitorando. O ponto é que, para quem opera no curto prazo, volatilidade é sempre muito bem-vinda, porque ela abre alguns gatilhos interessantes para operações mais curtas. É justamente nisso que eu estou de olho nesse momento. Índice futuro, embora ele tenha devolvido o movimento, ele segue ainda com uma expectativa mais otimista no intraday. Então, essa volta até essa região aqui dos 116.200, mais ou menos, pode ser uma boa oportunidade para compra, para giro curto. Eu ficaria de olho aí em algum papel atrelado a isso, ou no próprio índice, para quem se sente à vontade aí de negociar mini contratos futuros. Maravilha. A gente está com os contratos futuros agora, esse índice futuro na tela. O que aconteceu também com o dólar, o Sasaki? Você está acompanhando a moeda norte-americana, esse discurso também teve o mesmo efeito, nós tivemos a volatilidade aplicada aí à moeda dos Estados Unidos, pelo menos nos contratos futuros. Como é que está a tua visão para a moeda nos Estados Unidos durante este discurso de Jerome Powell, que continua, não o discurso propriamente dito, mas sim uma entrevista, uma participação do presidente do Federal Reserve em um evento de investidores lá nos Estados Unidos? Sim, o dólar também sentiu, dá para perceber que ele fez um movimento inverso, né? A moeda vinha pesando, lembrando que moeda em queda, ela sinaliza ali uma expectativa boa, apetite ao risco, e toda vez que vemos um movimento de alta do dólar, é algum sinal de estresse, é algum sinal de preocupação, de aversão ao risco. Então, da mesma forma que o índice que vinha subindo bateu, o dólar que vinha caindo reagiu, né? Reagiu com uma certa força. Segurou mais ou menos na região do preço de ajuste, então, apesar da puxada, a moeda ainda traz ali uma expectativa de pressão mais vendedora nesse intraday. Então, assim, por enquanto foi só um susto, nada que tenha mudado de fato o humor do mercado. E sendo só um susto, pode ser ali uma boa oportunidade de pegar esses ativos num preço um pouco melhor. Eu estava de olho aqui em alguns papéis, e aí é legal que a gente vai acompanhando, né? Os papéis têm sempre uma evolução, dá para puxar um pouco do que a gente vinha comentando ontem. No caso, eu sinalizei ali que a Uzi Minas era um papel interessante, segue ainda com esse gatilho de poder romper essa região aqui, mais ou menos em torno dos 6,35, mas distante, né? Deu uma distanciada tanto ao longo da sessão de ontem, hoje mantém essa distância. O gatilho não perdeu ali a sua relevância, mas é fato que o papel tem os preços nesse momento um tanto longe do 6,35. E se perder a região dos 6,13, mais ou menos, aí anula de vez qualquer expectativa de reação nesse curto prazo. Em contrapartida, ontem mesmo a gente deu uma olhada em BBSE, e o papel, ele segue bem interessante, né? Trabalhando aqui no teto dessa congestão. Inclusive, eu havia traçado aqui no período diário a região dos 32,20. Recomendo vocês manterem esse ponto no radar, 32,20. Se superado, grandes chances do papel começar a se deslocar para um novo range, ali, engatando o movimento comprador aí de curto prazo. E curto prazo, que eu digo nesse caso, não é intraday. Tá? É um movimento que pode se estender ao longo de alguns dias aí, quem sabe algumas semanas. Não chega a ser um longo prazo, né? É um curto prazo.
Então, de olho no 32,20. E além disso, eu acho que vale a pena também ficar de olho. Ontem era um papel horrível, hoje começa a dar algum sinal de potencial reação, que é a MRV. Teve a queda brusca ontem, manteve, segurou o movimento de queda, porém hoje, notem que o papel não renovou as mínimas de ontem, e no intraday, vou jogar um time frame maior aqui, talvez uns 30 minutos, no intraday, nota-se um padrão de fundo muito comum na análise técnica, chamado fundo duplo, ou o pessoal chama de W, né? Então, o fato que o papel sentiu o suporte, reagiu, bateram de volta, afinal de contas, estamos numa tendência de queda, mas não conseguiu renovar mínimas. E aí, numa tentativa de reação, se ele rompe o topo anterior, região esta dos 8,50 aproximadamente, tendo a superação dos 8,50, podemos ver um movimento de reação aí de curto prazo. Quem sabe um day trade até, né? Não precisa ser uma operação que você segura de uma sessão para outra. Então, vale a pena manter no radar, levando em consideração que o dia de hoje ele está inclinado mais para o otimismo. Eu acho que vale a pena ficar de olho nesses 8,50. Superação desse ponto pode dar uma boa oportunidade de compra para giro curto em MRV. Na contramão, um stop aqui nessas regiões de mínimas, né? Na região ali dos 8,20 mais ou menos. Acho que está bem dimensionado. Tá? Também estava de olho hoje em Magazine Luiza. Esse é um papel que não anda dos mais bonitos, não. Inclusive acabou de perder aqui essa região. Eu estava de olho justamente nisso. É comum quando eu tenho um papel em destaque, e hoje o Magazine Luiza cai ali os seus 4%, as pessoas perguntam bastante se é uma boa oportunidade. Eu ia reforçar apenas que não compraria Magazine Luiza, está numa tendência de queda muito nítida, muito clara. Quando sinalizou esse topo, poderíamos ter um movimento de reação, mas como ele acabou de perder essa mínima, que era o ponto que eu inclusive ia ressaltar, ia dar um destaque para ele, como acabou de perder essa região, o papel reafirma com isso sua tendência de queda e no momento nenhuma possibilidade de compra, nenhum sinal técnico gráfico para otimismo, tá? Então, fiquem longe de Magazine Luiza, a faca está caindo e não dá para ensaiar uma compra nesse momento, o Gabriel. Como um todo, tanto BB Seguridades quanto Caixa Seguridades, até Porto Seguro, acho que todos estão no positivo, pelo menos na última leitura que eu fiz. Não sei se esse discurso mexeu com alguma coisa, mas Caixa Seguridade especificamente estava bem interessante, hoje subia bastante. Você vê alguma oportunidade, algum movimento interessante, Caio? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, gosto sempre de olhar em vários time frames, começando pelo período diário. Nota-se que o papel abriu ali com um gap de alta, mas ele trabalha dentro de uma zona de congestão. Essa congestão já dura um mês e meio, seus 45 dias mais ou menos. Eu não faria nada com o papel negociando dentro desse miolo. Tá? Seria interessante a gente ver algum candle rompendo, saindo dessa região, cujo fechamento no período diário estivesse acima desse topo aqui, mais ou menos nos 11,55, né? Ou abaixo, se fosse o caso de trabalhar um trade de venda. Venda eu não gosto muito. É um papel que vem numa tendência de alta, não é interessante em trabalhar na contramão da tendência. Então, eu diria que o sinal para trabalhar uma compra precisaria vir com um fechamento acima dessa região dos 11,55. Olhando no intraday, eu não vejo nenhum gatilho que pudesse antecipar, porque às vezes se a gente baixa o time frame, a gente encontra algum padrão intermediário ali que possibilita antecipar um ponto de entrada. Então, no momento, eu não vejo nenhum gatilho no intraday. De fato, somente a superação dos 11,55 poderia trazer aí uma expectativa mais clara, né? Um gatilho de compra. Mas para mim é claro que o papel ele vem numa tendência de alta. Então, se tem um trade interessante para se arriscar aqui, é um trade de compra. Só a questão do timing, que nesse momento
não é dos mais interessantes. Maravilha, trazendo mais alguns destaques aqui do discurso de Jerome Powell, nós temos o presidente do Fed indicando que a resiliência da economia pode ameaçar a inflação e corroborar para um aperto adicional da política monetária. Então, isso pode ter preocupado o mercado. Nós temos também Powell indicando que o objetivo é tentar atingir este patamar suficientemente restritivo, então buscar pelo patamar suficientemente restritivo. O mercado acaba lendo nas entrelinhas, o pessoal começa a caçar ali o que pode estar escondido nesta fala. Talvez se o Fed está buscando por essa taxa mais restritiva, ele não a atingiu ainda, então dá um pouco mais de força aí para essa tese dos 25 pontos base a mais. No entanto, claro, Powell defende que esses 25 adicionais para a taxa de juros, eles seriam aí baseados totalmente nos dados que forem apresentados daqui para frente. Segundo ele, talvez a taxa neutra de juros possa ter mudado depois da pandemia. Então, desde a pandemia, a taxa neutra de juros para os Estados Unidos pode ter sofrido algumas alterações, o que, claro, reforça a tese de juro maior por um maior patamar de tempo e quando começar a cair a patamares mais elevados do que tínhamos praticados para a economia norte-americana antes da pandemia e antes de toda essa crise que está montada para as economias mundiais. Isso também traz um pouco de incerteza para o mercado. Ele indica que a economia está suportando níveis elevados de juros e que o mercado de trabalho já dá sinais de arrefecimento, principalmente na questão do crescimento dos salários, que cresceu um pouquinho menos do que o esperado na última divulgação do payroll. Mas todos esses indicativos são mais, talvez, pessimistas do que otimistas. Nós temos o Fed defendendo que a inflação ainda está muito alta, de que bons dados por um curto período de tempo não são suficientes para dar confiança para um corte mais elevado ou para uma estabilização no patamar de juros, e esse indicativo de que o objetivo agora é por buscar os patamares suficientemente restritivos. A T10, Caio, durante as nossas conversas, ela chegou a atingir os 4,99. Então, beijou os 5% de rentabilidade, voltou um pouquinho, agora 4,985, 4,98% de rentabilidade, ainda um patamar muito elevado. Para o Jerome Powell, ele indica que o mercado ele é bem volátil, o mercado está agressivo, a economia está muito forte, então talvez tenha um pouco de ruído nessas negociações. O Fed vai esperar, vai aguardar aí a estabilização desses juros futuros nos Estados Unidos e aí sim vai monitorar, vai tentar identificar as mensagens que o mercado está passando. Mas a gente sempre sabe que o mercado é bastante agressivo em alguns momentos, bastante volátil, às vezes traz muito ruído para a conversa. Hoje o ruído está grande, 4,98. Talvez possa atingir os 5% até o final do dia, quem sabe. Nós já tivemos os 4,97 no comecinho da manhã, agora 4,99, renovou as máximas do dia e do ano. Então, juro nos Estados Unidos é preocupação agora, tudo que vem de lá está preocupando um pouquinho, até a nossa cotação aqui da curva de juros futura no Brasil está um pouco mais apertada, viu, Caio? Nós tínhamos descontos, a gente não estava com um sinal muito claro, mas agora todos os títulos um pouquinho mais longos estão em patamar positivo. Nós tínhamos esses títulos de 2029 até 2033 em patamar ainda negativo, pouco negativos, melhorando um pouquinho o cenário, mas agora todo mundo virou para o positivo. De 2024 para frente, todos os DIs negociados no mercado futuro estão sendo apreciados neste comecinho de tarde. Então, é aquele negócio, né? O mercado reserva grandes surpresas para o investidor. Cabe a nós aí, quem opera, tentar identificar as mensagens que estão sendo passadas e surfar para os dois lados, né? A volatilidade é bem-vinda e é amiga e colega, parceira do trader, quem está operando curto prazo, né, Caio? Exatamente. Com relação, só para reforçar tudo que você vem falando, é importante acompanhar esses dados e o pronunciamento do Fed, do Jerome Powell no caso, porque qualquer sinalização de robustez na economia norte-americana, isso pode refletir em mais um aumento ou manutenção da taxa de juros em nível elevado lá nos Estados Unidos por mais tempo. E isso tem um reflexo negativo para a gente especialmente. Então, toda vez que soar alguma coisa num comentário ou algum dado nesse sentido de economia norte-americana mais robusta, teremos um dólar mais forte e bolsa em queda. Bom, para aliviar e manter um pouco desse otimismo que eu venho comentando, as apostas majoritárias ainda seguem em manutenção, na maioria dos players do mercado, e aí
numa pesquisa geral junto às instituições, não se acredita que tenhamos mais um aumento de 25 pontos base. Então essa é a parte que alivia, mas não é um dado que a gente vai deixar de acompanhar. Aliás, há um bom tempo tem sido o principal driver do mercado, tá? Por isso que, mais uma vez, vale a pena seguir de olho de perto aí nesses números, nos pronunciamentos, qualquer coisa que reflita aí alguma coisa sobre a decisão do Fed. Por hora, só para reforçar, a expectativa segue otimista, mercados em alta, tem tudo para o índice futuro fechar aí positivo, o índice futuro, o IBOV, né, fechar positivo na sessão de hoje. Então, se tem algum trade ali de curto prazo para se fazer, eu priorizaria trade de compra. Maravilha. Já que você falou trade de compra, hoje tem um movimento muito claro de positivo, que é das elétricas em geral. Muita companhia do setor elétrico, de utilities em geral, está com um patamar bastante positivo, inclusive entre os principais destaques do IBOV. Quando você dá uma olhada aí nas elétricas, vou só trazer aqui mais falas do Powell, porque está saindo um monte de coisa dessa participação. Nós temos, inclusive, atualização em tempo real no Telegram da BMC News. Se você ainda não nos segue no canal de Telegram, é um canal totalmente gratuito, tem uma equipe dedicada a fazer essas atualizações em tempo real. Por favor, visitem ali no aplicativo de mensagem, é só digitar BMC News. Nós temos esses destaques ou essas falas mais importantes sendo publicadas no nosso canal BMC News lá no Telegram, aplicativo de mensagens, dá para você acompanhar inclusive pelo telefone. O Powell disse o seguinte, que o FONC está procedendo cuidadosamente, mas evidências de crescimento acima da tendência ou que o mercado de trabalho não está mais flexível poderiam indicar mais aperto na política monetária. Então, alerta para as próximas divulgações. Mercado mais robusto ou um crescimento mais elevado para a economia dos Estados Unidos podem forçar aí o Federal Reserve a apertar um pouco mais a sua política monetária. Por isso, claro, que ele enfatiza essa busca, essa procura pelo patamar ideal de juros, pelo patamar suficientemente restritivo. Ele disse o seguinte, que evidências mostram que a política monetária atual não está muito rígida ou não está rígida o suficiente neste momento. Então, claro, nós temos essa indicação que praticamente crava aí que talvez tenhamos novos aumentos, se não na próxima reunião. Na próxima reunião, o mercado até está confiante pela manutenção. Mais de 90% do mercado, pela plataforma CME Group, lá do FedWatch, ou a plataforma FedWatch do CME Group, indica a possibilidade de manutenção. Mas isso preocupa já para as próximas reuniões ou para reuniões em 2024, essas evidências que mostram a equipe do Fed que a atual política não está muito rígida e que o Fed busca pela rigidez, busca pelo patamar suficientemente restritivo. Caio, o negócio está azedando por lá, viu? Bom ficar de olho, cara. Bom ficar de olho. Mas, voltando aqui a Elet, no caso, setor elétrico, né? A Elet vem fazendo um desenho bem interessante, tá? Você comentou que é um setor que pode reagir aí com algum otimismo. Notamos que nesse intraday o papel já marcou um topo, topo ascendente, fundo ascendente, então podemos estar diante do início de um movimento bem interessante de compra. Eu ficaria de olho. Não temos no longo prazo uma tendência de compra, mas temos sim uma região muito nítida de congestão, que já dura ali uns 3 meses mais ou menos, e por trabalhar neste momento perto do piso, pode ser um timing muito interessante para se trabalhar uma compra para giro curto no papel. Novamente, giro curto não quer dizer necessariamente um day trade, pode ser um swing trade, algo para umas 3, 4, 5 sessões. Afinal de contas, se a gente olhar, por exemplo, esse movimento de queda, notamos que demorou 4 sessões. O movimento de alta aqui, 4 sessões. Então, não é uma má ideia trabalhar uma compra nesta região, o stop na perda dos pisos aqui, e com um objetivo perto do teto. A gente teria aqui uma operação com uma proporção ali de uns 2-1, mais ou menos. Pode ser um trade bem interessante, 2, 3-1 de proporção. Ficaria de olho, viu? E chama a atenção, inclusive, o fato de que no intraday entrou mais volume de negociação agora na parte da tarde, com o papel já desenvolvendo uma alta. Então, pode ser um indício bem interessante do início de movimento comprador aí, que vai durar
as próximas sessões. Então, mais um destaque, inclusive, esse eu vou anotar para seguir acompanhando nas próximas sessões. Ô, Monteiro. Maravilha, a gente vai atualizando essa conversa. Caio, só fazer um apanhado geral do que está acontecendo por lá. O título de 10 anos agora recua um pouco, 4,95, chegou lá aos 4,99. Nós temos commodities, o petróleo ele estava levemente negativo no comecinho da manhã. Nós tivemos algumas notícias interessantes, inclusive os Estados Unidos afrouxando as suas sanções à Venezuela, justamente para ampliar a oferta de petróleo no mercado internacional. Alguns analistas dizem que essa participação da Venezuela vai ser bem ínfima, vai demorar muito para ter algum peso aí no mercado de petróleo, já que toda a infraestrutura de exploração da Venezuela está muito sucateada. Então, há pouca expressividade da participação da exploração venezuelana, mesmo que com uma das maiores reservas aqui mundiais, uma das maiores reservas da América Latina, a estrutura de exploração está muito sucateada. Isso demoraria certo tempo para que realmente fizesse preço no mercado internacional. Agora, o Ibovespa está no positivo, 0,68% neste momento. Commodities em alta, petróleo Brent 0,36, petróleo WTI 0,64, sem muita pressão também, mas o Brent ainda acima dos $90, $91,85. Da fala do Powell, eu vou destacar alguns pontos. Essa busca pelo patamar suficientemente restritivo, a indicação de que a economia norte-americana está mantendo bom ritmo de crescimento mesmo com o atual patamar de juros. Essas pesquisas ou evidências do Federal Reserve que indica ter recebido de que o juro atual não é muito restritivo, não é demasiadamente restritivo, isso pode ser interpretado, claro, como a necessidade de um novo aumento. E temos, claro, esse destaque para o cenário geopolítico complicado que pode sim fazer pressão sobre a tomada de decisão. Powell, inclusive, comentou o cenário fiscal, indicou que essa política fiscal atualmente adotada pelo governo não é sustentável de forma alguma, mas que num curto prazo, em um primeiro momento, não deve fazer peso sobre a tomada de decisão de política monetária. Então, esses foram os principais destaques. Caio, eu vou segurar a sua participação por mais um bloquinho, a gente vai para um rápido intervalo, claro. Um intervalo super rápido. Eu vou querer dar uma olhada em outros ativos aí do setor de utilities. A gente volta daqui a pouquinho com mais destaques da participação do Powell neste grande evento no começo da tarde, a reação do mercado e essa análise técnica com Caio Sasaki. No pré-market, você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e, junto com os melhores analistas, vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor.
IC News, informação que gera valor. Estamos de volta, encerrada a participação de Jerome Powell neste grande evento. Trouxe alguns indicadores, alguns indicativos um pouco preocupantes, claro, durante esta participação, durante seu discurso e depois a entrevista. Os treasuries, os títulos de dívida lá nos Estados Unidos foram bem apreciados, então nós tivemos aí uma alta bem agressiva, não chegou a superar os 5%, algumas casas já indicavam a possibilidade desse 5% num período curto, dá para ter 10% de rentabilidade, inclusive, se não me engano, a BlackRock já indicava, pelo seu presidente, essa possibilidade de juros a 5%, agora 4,94%, um pouquinho melhor, um pouco mais tranquilo, mas já chegou a negociar acima dos 4,99. Beijou os 5% de rentabilidade. Vamos aqui ao nosso mercado brasileiro, 0,81%. Parece que o Paulo parou de falar e aí o mercado voltou a subir. 0,81% de alta neste momento. Dia otimista para o Ibovespa. O Caio já traz aí o seu otimismo diário, já traz aí a sua análise bem contemporânea, trazendo o que está acontecendo no momento para o Ibovespa. Nós temos 0,81% de alta, variação diária aqui espalhada, diversos ativos no campo positivo. Quem sofre no dia de hoje? Ontem estava na contramão e hoje também na contramão. Magazine Luiza 4% de queda. O Caio já trouxe esse destaque no bloco anterior. Aqui do lado positivo nós temos Grupo Soma, a própria Ezetec, Cirela, todos os ativos que ontem apanhavam, tomavam na cabeça, hoje estão no campo positivo. Então setor de construção e setor de varejo, não de forma generalizada, mas os ativos que mais eram descontados ontem, hoje ganhou um pouquinho de valor. Então temos Grupo Soma, temos a Pets por aqui, até os ativos do setor de educação, Edux, aparecem entre as maiores altas, a Multiplan, vários ativos aqui entre os principais destaques positivos. Mas você mencionava a Elet no bloco anterior, Caio, eu queria voltar aí com a conversa contigo. Queria falar um pouquinho sobre outras companhias também do setor elétrico. Tem a própria Copel que subia bastante, chegou a encabeçar as altas do Ibovespa, as maiores altas do nosso principal índice acionário. A própria Energisa aqui com 4% de alta, a Equator, parece que todo mundo do setor elétrico está aqui, pelo menos aqueles que participam do Ibov, estão no campo positivo. Então, se a gente conseguir monitorar alguns destes ativos aí, pelo menos alguns do que você mais gosta, ou que mais acompanha, ou que tem um pouco mais de proximidade, fique à vontade, por favor. Maravilha, vamos lá, vamos começar com o Copel, né? O Copel foi um papel que desenvolveu um bom movimento de compra no início do pregão de hoje. Acho que vale a pena começar aqui com uma análise de prazo maior. Também trabalha, de certa forma, dentro de uma congestão, um pouco mais para o meio do caminho, mas com certeza com bastante upside. E talvez não seja um movimento para ser continuado hoje, mas isso é bem interessante. Um movimento agudo, né, de compra, seguido de uma lateralização, isso tem aí fortes chances de ter continuidade. Então, para isso eu ficaria muito de olho no rompimento aqui desse topo, região dos 8,45 mais ou menos. Pode ser um ponto interessante, um sinal de compra para uma operação curta, para durar poucos dias. Dentro dos outros papéis, a Energisa, né, você comentou? Isso, Energisa, por favor. Engie 11, vamos lá. Período diário. É um papel também sinalizando aí bastante força na ponta de compra. Parou num ponto de resistência bem claro aqui, aquele famoso padrão de fundo duplo, que eu já comentei hoje, inclusive. Região mais ou menos dos 45,80. Acho que vale a pena ficar de olho. Talvez não seja um rompimento contratado para hoje, mas anda um padrão bem interessante. Acho que vale a pena colocar aqui no time frame até maior, para a gente reparar o seguinte, que esse movimento de alta ele veio acompanhado com uma entrada de volume, né? Inclusive dá para ver aqui pela média de volume que ela está inclinada para cima, demonstrando ali volume crescente num movimento de compra, prestes a romper uma região de topo. Então, acho que é uma questão do setor como um todo, estamos com um timing bem interessante, tá? Engie, portanto, região ali mais ou menos dos 45,80, vale monitorar, superação desse ponto aqui, tem tudo para desenvolver um belo movimento de compra. E para terminar aqui, vamos dar uma olhada em EQTL. Também, forte movimento de compra, mas dos três papéis que eu analisei anteriormente, eu diria que esse é o menos interessante.
Foi um movimento mais forte, mas a gente nota que ele já veio perdendo fôlego e não tem nenhum gatilho muito claro aqui para trás. Tem sim uma região de topo, tá dando uma segurada nessa faixa, mas dos papéis que a gente vinha olhando, eu diria que ele é o menos interessante. Sem sombra de dúvida, tá surfando a onda aí do setor, tá? Mas eu daria mais relevância ali para a Energisa, para a Copel, ou talvez a própria Elet. Maravilha, eu vou abusar, tá? Tem um ativo que o pessoal está monitorando, que é também a CEMIG. Há alguns indicativos de que pode seguir o mesmo ritmo da Copel. Tem ali alguns projetos também que estão sendo desenhados de privatização da companhia. Então, CEMIG aí para a gente colocar no radar também. Não em questão de, pelo menos do meu lado aqui, não em questão de movimento de preços, mas em questão de notícias, que pode acontecer alguma coisa aí nas próximas semanas, por favor. Boa. Eu acho que o melhor cenário, a melhor condição é essa, quando a gente consegue unir um contexto macro, alguma notícia do setor corporativo ao gráfico, né? E no caso da CEMIG tem uma coisa bem interessante. O papel vem trabalhando já há algum bom tempo numa zona de congestão, né? Se considerarmos até um pouco antes aqui, meados de abril em diante, vinha numa congestão, deslocou um pouquinho para cima. O fato é que trabalha bem perto do piso dessa congestão, né? E mostrando ali um movimento de compra, ensaiando o movimento de compra. Então, pode ser, sim, um papel bem interessante para comprar. Se a gente desce aqui até para time frames menores, a gente nota que o papel vem segurando bem nessa região aqui em torno dos... Peraí que borrou aqui a linha. Dos 11,90 mais ou menos. E no intraday hoje mesmo, isso aqui é um gráfico de 15 minutos, veio formando fundos cada vez mais altos, né? Demonstrando ali uma expectativa compradora. Triângulo ascendente, para quem gosta de análise técnica, né? Pode ser um timing bem interessante. Na contramão, eu diria que o stop está relativamente curto. A gente está falando aí de um stop de um pouco mais de 30 centavos. E para frente, um upside bem interessante, porque próxima região de resistência estaríamos ali próximo dos topos, né? Então, o próximo topo mais perto está uns 80 centavos para cima. Então, a gente está falando de uma operação ali que oferece 30 centavos de risco, mas para frente 80 centavos de ganho. Se parar no primeiro topo, pode ser que se estenda um pouco mais e busque ali um outro topo, mais ou menos 1,20 de alta. Então, a gente está falando de uma proporção de 4 para 1, pode ser um trade bem interessante. Agora, em termos de duração, se for para atingir esse primeiro topo, é algo ali, um trade de uma semana, mais ou menos, podendo se estender até um trade de um mês ou mais, se quiser como alvo esse topo marcado em meados de setembro. O ponto é que é um papel bem interessante para trabalhar uma compra para um giro curto. Acho que o mercado está num timing bom. Como eu disse, o índice reagindo, ele acaba levando com ele boa parte dos papéis ali do mercado. Então, o timing para ir às compras para operações de curto prazo pode ser bem interessante agora. Maravilha. Inclusive, nós temos aí o Romeu Zema articulando para essa privatização, tentando aplicar o modelo de corporação. O Ministério de Minas e Energia já se demonstrou contrário aí à privatização da CEMIG, mas é aquele negócio, né? Nós temos os governos ali dos estados que tomam essas decisões, tem as próprias assembleias legislativas, como é o caso de São Paulo, como foi o caso do Paraná e agora o caso de Minas Gerais. O Zema tenta articular essa privatização, está um pouquinho atrás desses processos que nós já conhecemos, como é o caso da Sabesp, o caso aqui da Copel, que já foi concluído, mas a gente está esperando, traremos todas as notícias nos próximos dias. Caio, muito obrigado pela participação de hoje, esse giro aí, contaminado talvez pelas falas de Jerome Powell, muito obrigado mesmo, a gente está com uns dias bastante agitados aí nessas últimas 2 semanas, seja sempre muito bem-vindo ao BMC Stock. Muito obrigado, Gabriel, foi um prazer e até amanhã. Maravilha, já anotamos aí vários destaques, vários ativos para monitorarmos ao longo dos próximos dias. Loja Renner, para o Caio, deu uma desconfigurada naquele movimento, a gente já fez esse destaque ontem, mas vamos acompanhar estes ativos. Se vocês quiserem, inclusive, que nós acompanhemos algum ativo específico, algum setor específico, fiquem à vontade para interagir conosco pelo @bmc.news. Manda mensagem para mim, manda mensagem para a nossa equipe,
para os apresentadores ou para quem participa aqui conosco para fazer essa interação todos os dias. Então fiquem à vontade, @bmc.news, chat do YouTube ou chat do portal de notícias. Em todos os canais nós sempre monitoramos e vamos, claro, trazendo essa interação com vocês. Vamos aqui ao que interessa mercado neste momento, no positivo. Ibovespa, eu estou aqui com um gráfico de 5 minutos aberto na minha tela. Hoje no movimento positivo, 0,85% de alta. Eu falei sobre os destaques positivos e destaques negativos. A gente só inverteu a relação de ontem. Gol, 2,35% de queda já na semana, praticamente devolve aí os ganhos, 0,71% de alta nestes últimos 4 dias, são 4 dias de pregão aí para Gol. No mês ainda tem um movimento positivo, já no ano já volta para o patamar negativo. Magazine Luiza, 4% de queda. Nós temos aqui também a Marfrig em patamar negativo. Minerva também estava aqui aparecendo entre os destaques negativos, 1,30% de queda. Localweb e 3R Petróleo. 3R Petróleo na contramão aí. Nós temos um desconto talvez, na verdade na contramão nada. Nós temos aí uma atualização deste setor de petróleo. Vou ao setor de petróleo já que eu vi que boa parte dos ativos está aqui no vermelho. Temos 3R, Prio, Petrobras e Enalta, todas em campo negativo. Petrobras devolve um pouco, mas ainda está nos R$ 38,00, então recua, corrige, mas não perde esse patamar, este preço cheio de máxima histórica. Prio, 1,24% de queda, no mês 5,40%, no ano 33% de alta. E a 3R Petróleo segue no mesmo ritmo, mas no ano ainda tem um resultado negativo, 3,38%. Vamos aos destaques do dia de hoje. Vocês conhecem o BMC Stock, sei que tem muita gente que acompanha fielmente o nosso programa, essa nossa atualização de meio de dia. E você já conhece, toda terça e quinta nós temos o quadro RE em Pauta. E eu tenho uma pergunta a vocês que estão assistindo a programação da BMC News. Você que nos acompanha e acompanha todos os nossos programas, sabia que existe uma Semana Mundial do Investidor? O evento aconteceu nos últimos dias 2 a 8 de outubro. O RE em Pauta de hoje traz os principais destaques e discute a importância dessa iniciativa. Acompanhe. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ. E como vocês já sabem, o RE em Pauta é nosso encontro para falarmos dos principais assuntos que permeiam os bastidores da área de relações com investidores. O famoso RI, com estudos exclusivos do mercado de capitais. Hoje, o assunto por aqui é a Semana Mundial do Investidor. Isso mesmo. Muita gente ainda desconhece, mas temos em nosso calendário uma semana inteirinha dedicado a nós, investidores. A iniciativa é promovida em mais de 100 países pela Organização Internacional das Comissões de Valores e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da educação e proteção do investidor. Este ano, a World Investor Week, ou somente WIW, como é conhecida no mercado financeiro, aconteceu entre os dias 2 e 8 de outubro. O lançamento do evento ocorreu simplesmente aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do presidente da CVM, João Pedro Nascimento. A B3, nossa Bolsa de Valores brasileira, também desempenhou um papel importantíssimo na realização dessa iniciativa. Além disso, tivemos a participação do Superintendente de Serviços Financeiros do Banco Central do Uruguai, Juan Pedro, que acrescentou uma dimensão internacional à cerimônia. Eventos como a Semana Mundial do Investidor, que conta com a participação de órgãos tão importantes para o mercado de capitais, demonstram o compromisso com a disseminação da educação financeira em todo o nosso ecossistema. Eles oferecem uma plataforma valiosa para compartilhamento de conhecimentos, melhores práticas e insights com investidores individuais, institucionais e outros stakeholders. Nathalie Vidual, superintendente de proteção e orientação aos investidores da CVM, trouxe uma fala que eu acredito que resume bem tudo isso. Ela declarou
que a Semana Mundial do Investidor é uma iniciativa muito importante, pois se trata de um esforço global para disseminar a educação financeira através da conscientização sobre diversos temas relevantes para a tomada de decisão inteligente dos investidores. Ela também afirmou que a educação financeira é pilar fundamental da proteção do investidor e tem muito orgulho de todos os resultados alcançados. Aqui na MZ, a gente também defende muito esse ponto. Acreditamos fielmente que uma população bem informada é fundamental para a estabilidade do mercado financeiro e para um crescimento econômico sustentável. Nesse sentido, as áreas GRI desempenham um papel fundamental na disseminação da educação financeira. Afinal de contas, elas servem como uma ponte vital entre a companhia e os investidores, sejam eles atuais ou futuros. Através de uma comunicação clara e transparente, as companhias não apenas informam os seus resultados financeiros, mas educam seus stakeholders sobre os princípios financeiros. Este ano, os temas centrais da campanha da WW foram resiliência do investidor, criptoativos e finanças sustentáveis. Já os temas complementares foram prevenção contra golpes e fraudes financeiras, noções de investimentos e tecnologia com finanças digitais. A CVM também incentivou que outras instituições e organizações pelo Brasil, governamentais ou não, incluindo universidades, faculdades, escolas e demais interessados, participassem da Semana Mundial do Investidor, organizando e promovendo iniciativas que atendessem aos objetivos da companhia e respeitassem as diretrizes estabelecidas. Para quem quiser saber mais sobre essa e outras datas importantes para o mercado de capitais, acesse o nosso portal. Lá vocês encontram um panorama geral de tudo o que está acontecendo no mercado. É a MZ empoderando os profissionais de RI e da comunicação financeira a gerarem mais valor para seus stakeholders. Que iniciativa bacana essa da Semana dos Investidores, super interessante, promover a educação financeira é uma das grandes missões aqui da BMC News, trazer essa informação com qualidade. Então, agradeço a todos que nos assistem todos os dias por apoiarem, claro, e permitirem este projeto sair do papel e ganhar as proporções que ganhamos nos últimos anos. Nosso maior objetivo é um Brasil aqui um pouco mais educado financeiramente, com mais perspectivas no mundo dos investimentos e, claro, com conhecimento sobre as diversas alternativas e oportunidades que aparecem todos os dias. Vamos ao mercado no dia de hoje. O que acontece neste meio tempo? 0,82% de alta para o Ibovespa, sem grande movimento. Agora que esticou um candlezinho aqui um pouco mais negativo, 0,75% de queda para o nosso principal índice acionário. Vamos à Petrobras. Como é que está a principal companhia do setor de petróleo do mercado brasileiro? Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias seguidos de alta. Eu estou tentando identificar o que aconteceu neste dia aqui, que o candle está bem achatadinho, mas praticamente 9 dias seguidos de alta para a Petrobras, atingindo e renovando consecutivas vezes a sua máxima histórica. Agora, nos R$ 38,00 ainda, R$ 38,27, não sai do lugar, perde um pouquinho, 0,62, mas não chega a deixar para trás esse patamar dos R$ 38,00, que é um patamar importante, máxima histórica para a companhia. Volume até um pouquinho menor do que tínhamos no dia de ontem. Então, quando cai sem muita convicção. O ativo de Petrobras, realmente impressionante esse desempenho da companhia no último ano, neste 2023. 2023 praticamente aí devolveu todos os descontos recentes para a Petrobras e colocou um pouquinho a mais aí nessa jogada, 92,85% de alta para a Petrobras. Trouxemos um destaque no dia de ontem, Felipe Nascimento foi atrás dessas informações. Quais os fundos de investimento em ações mais rentáveis de 2023?
Dos 5 primeiros, 4 são fundos que investem apenas em Petrobras ou como ação única a Petrobras, tentam replicar o movimento do ativo. Então, dos 5 maiores fundos, 5 melhores fundos em rentabilidade neste 2023, 4 investem apenas em Petrobras, para vocês enxergarem o tamanho deste movimento, a importância deste crescimento da companhia no mercado brasileiro no dia de hoje. E faz bastante peso, inclusive, pro Ibovespa. Boa parte das altas do Ibovespa neste 2023 se devem parte a Petrobras e parte a Banco do Brasil. Vamos à nossa segunda entrevista de hoje. Gostaria de convidar aqui à nossa tela Pedro Ávila, analista da Varos. Muito obrigado pela participação. Pedro, temos várias discussões. Eu queria trazer essa temporalidade aí do Jerome Powell para a mesa. Ele indicou que continua monitorando a saúde dos bancos nos Estados Unidos, mas parece que a situação acalmou. É a mesma avaliação, a gente não importou esta crise para cá. A crise foi para a Europa, nós tivemos uma quebradeira nos Estados Unidos, aqueles bancos médios, mas o Brasil saiu ileso. Essa calmaria, pelo menos na estabilidade por hora dos bancos lá nos Estados Unidos e na Europa, traz um pouco mais de segurança aqui para o nosso setor? Ou, da mesma forma que não afetou a crise, não afeta também a melhora deste cenário aqui para o nosso mercado brasileiro? Qual a sua avaliação, por favor? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, eu acredito que afeta muito pouco. O Brasil ele é um caso especial em relação ao setor de bancos, né? A gente tem um setor financeiro muito evoluído, a gente tem regras muito consistentes, o Banco Central ele atua muito fiscalizando os bancos, então é muito difícil que haja algo como, por exemplo, ocorreu nos Estados Unidos recentemente, também na crise de 2008. A gente sofreu bastante com isso na década de 90, principalmente na transição do Plano Real, e a gente aprendeu muito. Hoje eu vejo uma catástrofe aqui como algo muito improvável de que aconteça. Então, a tendência é que a gente seja menos volátil do que os bancos americanos e que os bancos europeus. A gente está um passo, em questão de regulamentação, a gente está um passo um pouco à frente deles. Maravilha, Pedro. Especificamente trazendo outra notícia recente, aquelas mudanças que estão tentando ser apresentadas aí para o mercado, principalmente em relação à cobrança do juro rotativo no cartão de crédito. O Banco Central apresentou algumas soluções, algumas propostas, os bancos retrucaram, então nós temos uma discussão sobre quais os caminhos para limitar a cobrança desse juro que é altíssimo no Brasil. Se eu não me engano, aí, alguns anos atrás superava os 300%. Por ano, eu não sei quanto é que está hoje, não tenho esse número de cabeça, se você puder me ajudar, quanto que está o rotativo do cartão de crédito nestes momentos de Selic altíssima. Fato é que o governo e até o regulador tentam promover a redução destes juros. Como que você vê toda essa discussão, os caminhos que estão sendo tomados, pelo menos por enquanto? Claro, hoje a taxa média é por volta de 445% ao ano. Ela é a maior do mundo, né? Isso pega muito mal para o governo, pega mal para os bancos também, que eles acabam sendo vistos como vilões dessa história, só que eles pareciam não ter muita vontade de mudar. E aí o Congresso aproveitou o tal do desenrola, né, que foi passado em setembro, e falou para os bancos que se em 90 dias eles não apresentassem para o Comitê Monetário Nacional alguma solução para diminuir a taxa do rotativo, que eles fixariam um limite de 100%. Né? Então o máximo que aconteceria com alguém seria dobrar a dívida no ano. O problema é que isso seria muito ruim para os bancos, porque os bancos perderiam muita receita. Só para a gente ter uma ideia, Gabriel, hoje no Brasil a gente tem cerca de 190 milhões de cartões de crédito ativo. Isso dá quase 2 cartões por pessoa economicamente ativa. E quando a gente pega os dados das famílias, por exemplo, 40% de todo o consumo privado das famílias hoje é feito com cartão de crédito. Isso representa cerca de 21% do PIB. Então, se o governo, na marretada, diminuísse esse limite, né, do rotativo para 100%, acabaria que os bancos eles ofereceriam menos cartões, o crédito diminuiria, isso ia gerar uma queda muito grande no consumo e, em última instância, o PIB do Brasil sofreria bastante. Então, o Banco Central, vendo isso, ele começou a julgar algumas soluções. É mais sugestão mesmo do que uma norma ou algo que ele pretende implementar. Primeiro, o Campos Neto ele falou sobre acabar com o rotativo, e isso aí pegou super mal, inclusive ele falou que não deveria ter falado sobre isso, e mais recentemente, no começo dessa semana, ele propôs outra solução, que seria limitar a vendas a prazo, sem juros, em no máximo 12 vezes. E tem duas explicações por isso.
O primeiro é que a gente termina com algo chamado subsídio cruzado, que basicamente bom, os bancos eles não cobram pela venda a prazo, não cobram juros no parcelamento e, portanto, eles precisam colocar o rotativo lá em cima. Porque quem vai para o rotativo acaba pagando, de certa forma, subsidiando a venda sem juros para quem é adimplente. E o segundo ponto é que quando você limita a venda a 12 parcelas, né, a 12 meses, você diminui a duration das vendas. E quanto maior a duration, quanto maior o prazo de parcelamento, maior a probabilidade do cliente, né, ele acabar entrando no rotativo. Então, o Banco Central encontrou nisso uma solução, matar 2 coelhos numa cajadada só, mas quem sofreria com isso seriam os lojistas, né? Porque se você limita o número de vezes que você pode parcelar a compra, você acaba limitando um pouco a sua venda. Então, como uma forma de compensar os lojistas... A gente traz sempre essa dificuldade do varejo, que compra um produto hoje, parcela. Então, ao mesmo tempo que é a maldição do varejo, é o que faz o varejo funcionar. Você ter essa possibilidade de parcelar alguns bens um pouco mais caros em diversos meses, em um longo período de tempo. Pedro, eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui no nosso programa. É sempre um prazer recebê-lo, viu? O prazer é meu. Estou sempre à disposição, quando precisarem. Maravilha, agradeço imensamente Pedro Ávila, analista da Varos, analista de bancos, está sempre por aqui conosco, trazendo esses insights, essa avaliação.